No vídeo de hoje nós vamos falar sobre permeação das mesclas. Como saber se realmente a mescla permeou ou não? Essa é uma dúvida bem frequente que eu recebo, então eu resolvi fazer esse vídeo para estar falando um pouquinho para você sobre esse assunto. De antemão, nós temos que entender que o formato de aplicação com a intradermoterapia tradicional e a intradermoterapia pressurizada são diferenciados. Por quê? Com a intradermoterapia tradicional, a gente sabe que a aplicação é feita através de agulhas. Vou pegar aqui uma maquete para ilustrar um pouquinho para vocês. Nós temos aqui várias camadas da pele, a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Quando a gente trabalha com agulha, nós conseguimos perfurar as camadas, adentrando o tecido e depositando a mescla. Não vou marcar desse lado aqui que vai acabar atrapalhando, nós temos as camadas da pele aqui, mas vai atrapalhar a visualização de vocês. Então, na aplicação tradicional, a gente vem com agulha aqui, perfura o tecido e deposita a mescla que vai ficar concentrada no local, no nosso tecido alvo, na nossa camada alvo, né? Na verdade, ela vai ficar assim, né, em formato do bolos, porque esse caminho aqui é apenas a perfuração da agulha. Então, aqui não vai ter mescla se a gente aplicar da forma correta. Já com a pressurizada, a gente sabe que há uma pulverização maior dos ativos da mescla. Então, ela entra e ela acaba pulverizando no nosso tecido alvo. Essa é a diferença da aplicação da intradermoterapia tradicional com a intradermoterapia pressurizada. É importante nós entendermos isso ao trabalhar com a técnica, porque aí a gente vai saber também distinguir quais protocolos a gente consegue trabalhar com efetividade na hora de trabalhar com a intradermoterapia pressurizada, principalmente na questão do cuidado de alguns ativos que não podem ser utilizados da intradermoterapia tradicional para a intradermoterapia pressurizada. Isso tudo eu explico lá no curso para quem tiver interesse. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. E lembrando, você que ainda não se inscreveu aí no canal, não esqueça de se inscrever no canal, que sempre tem um conteúdo específico para você, profissional da área da estética, profissional que se interessa aí pela intradermoterapia pressurizada. Dito isso, a gente já entendeu como que é a forma de aplicação, que uma é mais pulverizada e a outra é mais concentrada, sendo que ela fica certinha ali na camada, formando mais um bolos do que uma pulverização como na intradermoterapia pressurizada. É por isso que muitas vezes, quando a gente trabalha com a caneta pressurizada, o local aplicado ele fica um tanto que úmido, por conta dessa pulverização mesmo. A gente não vai perfurar, adentrar a pele, chegar lá no local e depositar o conteúdo desejado. A gente já vai perfurar com o próprio produto, porque não tem agulha. Então, o que vai dar a entrada do produto é o próprio produto, sem pérfuro nenhum, através da pressão que é exercida pelo pistão da caneta. É por isso que muitas vezes fica úmido o local. E aí as pessoas têm dúvida. Entrou, não entrou? O que é que eu vou fazer para saber se entrou? Primeiramente, a gente tem que saber qual produto que nós estamos utilizando, porque isso também vai variar da camada que nós vamos tratar. Geralmente, a gente controla isso na pressão da caneta ou na quantidade de produto que nós vamos fazer a permeação. Quanto mais profundo, mais produto, mais pressão da caneta. Isso é o básico, né, do nosso manuseio de caneta, da nossa aplicação prática da técnica. Quando nós formos tratar, por exemplo, o subcutâneo, a gente sabe que nós temos que introduzir profundamente esse conteúdo para chegar realmente. Ele vai atravessar epiderme, derme, até chegar no tecido subcutâneo. Então, a gente precisa aplicar quantidades maiores de produto. Aplicando quantidades maiores de produto, geralmente pode ficar úmido o local. Não é sempre, depende muito do cartucho que você vai utilizar, depende muito da textura, né? Da fluidez da mescla que você vai utilizar também. Então, são coisas que a gente precisa analisar. Se está ficando úmido, não quer dizer que não entrou a mescla ou não chegou na camada alvo.
Aí a dúvida frequente que chega é: não teve retorno sanguíneo, mas será que permeou? Porque a gente sabe que a derme é vascularizada, ao contrário da epiderme, que é a camada mais superficial, que é a vascularizada, e depende dessa nutrição sanguínea aí, dessa vascularização da derme para se nutrir. Mas aí a gente vai ultrapassar a derme e chegar em tecido subcutâneo. Então, logicamente, deveria ter esse retorno sanguíneo. Porém, não é regra, porque tem alguns organismos que têm mais dificuldade de retorno sanguíneo, até fica esbranquiçado o local, demora um pouquinho, e às vezes até tem o retorno sanguíneo, só que mais demorado do que outros organismos. Então, não quer dizer que não tendo retorno sanguíneo é que a mescla não permeou. Mas a gente vai observar o quê? O orifício de entrada, que vai ter que ficar aquele pontinho que é mínimo, é tão pequenininho que é por conta disso que muitas vezes ele já sela ao entrar a mescla, ele mesmo já fecha e não tem esse retorno sanguíneo. Então a gente vai observar o pertuito. E quando a gente vai fazer, por exemplo, um tratamento aí facial, vários pontinhos no rosto, eu posso pegar um pontinho só e dar uma apertadinha para ver se realmente teve aquela entrada, se eu estou enxergando o pertuito. Estou enxergando o pertuito, até tenho retorno sanguíneo, porém está ficando úmido, está ficando bem úmido ali o local da aplicação. Isso também não significa que não está entrando a mescla. Porém, você está perdendo um pouquinho da mescla na hora da aplicação. Então, é bom você firmar bem, de repente dar uma verificada no cartucho para ver se o cartucho está ok. Geralmente, o cartucho 0.3 ele tem menos desperdício do que o 0.5, até por uma questão anatômica mesmo e por questão de física. Porque o cartucho 0.3 ele é mais estreitinho. Então, a pressão ela fica maior no cartucho 0.3 até o final. Já o 0.5, né, que é um pouquinho maior, ele perde um pouquinho da pressão. Eles ficam praticamente idênticas, mas tem sim diferença. E a ponteirinha também é diferente da 0.3 e 0.5. Quem já trabalha com a técnica vai entender. E quem não trabalha ainda, está começando agora, eu sugiro sempre ter essa experiência. Claro, é bom a gente sempre escutar aí o pessoal que já trabalha, mas é importante você ter a sua experiência própria de testar os dois tipos de cartucho para você mesmo tirar essas conclusões. Aí você vai ver na prática que o que eu estou falando aqui realmente tem interferência na aplicação, há diferença nos cartuchos. Mas eu posso usar tanto 0.3 quanto 0.5, ambos para corporal e facial. Porque muito se fala, às vezes, ou se acha, né, erroneamente, que o cartucho 0.3 é para facial e o 0.5 para corporal. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Os dois cartuchos podem ser utilizados tanto para facial quanto para corporal. Quanto à dúvida na entrada dos ativos ou não, você precisa observar se tem retorno sanguíneo, é porque entrou. Se tem o pertuito aí que você consegue observar, também entrou. Se ficou esbranquiçada a pele, demorou um pouquinho e depois teve um mínimo retorno sanguíneo, também entrou o produto. Está escorrendo o produto, não é normal. Fica úmido até que a gente acha aceitável, porque muitas vezes tem interferência aí do cartucho, às vezes a mescla é mais densa, né? É menos fluida, mas mesmo assim, o normal é que não haja desperdício. Pode ficar um pouquinho úmido, não pode escorrer tanto produto e não pode ficar esguichando o produto. Tem, às vezes, alguns cartuchos que esguicham um pouco do produto, às vezes a forma de aplicação que não está tão firme, né? Não está com aquela firmeza adequada, que dá aquele esguichamento da mescla, às vezes até a mescla acaba indo no rosto do profissional, né? Já tive alunos com essa dificuldade que a gente conseguiu, né, verificar o problema e resolver. Então, isso não é normal. O normal é que realmente tenha esses pontos aí que eu já citei para você saber se entrou ou não a mescla. Isso é super importante porque você precisa realmente aplicar em todos os pontos delimitados para que o seu tratamento tenha os resultados esperados e seja eficaz. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E logo mais eu estarei postando mais conteúdo aqui para você, profissional da estética, e você, profissional aí que gosta, está começando ou já trabalha com a técnica da Hyaluron Pen. Até mais!